volta o Campeonato Brasileiro, graças a Deus, os mineiros entram em campo no sábado, o Cruzeiro vai receber o Mirassol no Mineirão e o Galo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, jogo com transmissão do Premier. Fações, vamos pegar aquele expresso Toca da Raposa pra cidade do Galo, onde está Maria Cláudia Bonucci. O Galo vai ter viagem pela frente, a estreia é contra o Grêmio em Porto Alegre. Bonucci, conta tudo. Tudo bem, Maurício? O Galo também já iniciou nessa última semana de preparação para o Campeonato Brasileiro. Teve treino hoje cedo aqui na cidade do Galo. E nessa segunda-feira, o Hulk e o Júnior Santos participaram de uma parte da atividade junto com o grupo. Lembrando que teve jogo-treino aqui na cidade do Galo no final de semana contra o Coimbra, né? O Galo venceu por 4-0 e os dois atacantes ficaram fora dessa atividade porque vêm se recuperando de lesões. O Hulk na coxa e o Júnior Santos na panturrilha. Eles também fizeram uma parte do trabalho separados junto com a preparação física. Segue no DM do Galo o Caio Maia e o Cadu, que estão se recuperando de cirurgias e também não participaram do treino de hoje aqueles jogadores que estão com as suas respectivas seleções, né? O Arana com a brasileira, o Alan Franco com a equatoriana e o Alonso com a seleção paraguaia. Essa semana o Galo, assim como o Cruzeiro, faz todos os treinos na parte da manhã aqui no CT e na sexta-feira, depois da atividade, viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio. Maurício. Empresário de Pochettino nega a proposta concreta do Galo pelo jogador. O que aconteceu? Ariel Aroux, empresário de Tomás Pochettino, meia do Fortaleza, minimizou a possibilidade de uma transferência do jogador para o Atlético. Em entrevista a Gol, ele afirmou que ainda não há uma proposta formal do clube mineiro e que a renovação com o Fortaleza segue em pauta. A verdade é que não há nada concreto no momento. Ele tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano. Pode permanecer, pode sair. Veremos o que acontece, declarou Aroux à reportagem. O agente também ressaltou que não houve qualquer discussão sobre valores para uma possível transferência. Ainda não iniciamos nenhuma negociação nesse sentido. Por enquanto, estamos focados em uma possível renovação com o Fortaleza. Contexto: com um vínculo com o Fortaleza até dezembro de 2025, Pochettino tem sua renovação em debate dentro do clube, mas ainda sem acordo definido. Na atual temporada, ele perdeu espaço na equipe titular de Juan Pablo Vojvoda. Até o momento, disputou 11 partidas, acumulando 585 minutos em campo, com um gol e 2 assistências. Você sabia? A boa relação entre Atlético e Fortaleza pode favorecer a possível chegada de Pochettino ao Galo. Os clubes estão negociando a transferência de Daverson para a equipe cearense nesta janela de transferências. O atacante de 33 anos interessa ao técnico Juan Pablo Vojvoda e pode deixar o time mineiro em breve. É uma boa trocar o Daverson pelo Pochettino? Opine nos comentários, inscreva-se e deixe o like. O Cuca conta com o Hulk, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Ele não participou dessa atividade de sábado. Hoje, no treinamento que já foi realizado pela manhã, o Hulk participou de parte das atividades, assim como o Júnior Santos. Então, como o Atlético joga só no sábado, terá tempo para que ele possa estar recuperado 100% para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Por fim, então, vamos ouvir o Cuca projetando este início do Galo no Brasileiro. O que acontece? A gente tem o retorno do Hulk, que é muito importante para nós. Aí a gente tem opções boas, né, de velocidade, que pode ser por dentro, como segundo companheiro para ele, como por fora na ponta, a gente trazendo o Scarpa para ser o armador. Então nós temos esse tempo dessa semana, quero ver se segunda-feira já ele pode treinar para a gente já entrosar bem a equipe para começar o campeonato aí com força máxima. Tá, então ele confirmando. Agora me diz uma coisa, que história que você tem para contar pra gente do Alan Franco? Alan Franco, contrato renovado. Aí, Alan Franco, então, isso, contrato até 2027. Renovado. O contrato se encerrava em dezembro deste ano. O Atlético estendeu o vínculo com o jogador, tem sido titular, peça importantíssima. Importantíssimo. Foi ano passado também, titular como dito, tem sido agora com o Cuca, até numa função diferente, como o primeiro homem do meio de campo. E o Galo, então, renovando o contrato com o jogador equatoriano. E esse é dinheiro em caixa aí, porque... Com certeza. Vai estar na Copa ano que vem. Sim. Sabe? É verdade. Mas teve jogo... A gente chama de jogo treino? Jogo treino. Sub-20, O Sub-20 do Coimbra, né? Exatamente. Foi no sábado, né? Sábado pela manhã, o Atlético fez esse teste para não ficar muito parado. O Cuca fazia algumas observações. O Atlético venceu o Sub-20 do Coimbra por 4-0.
Foram 2 tempos de 45, como é tradicionalmente. Aí o Cuca utilizou 23 jogadores. Os gols do Atlético, marcados 2 do Coelho, 1 do Gabriel Menino e 1 do Daverson. No primeiro tempo, o Cuca utilizou a base da equipe titular. Claro que tem alguns desfalques, jogadores com as seleções, o Hulk ainda no departamento médico. Mas no primeiro tempo, o Cuca mandou a campo Everson, Natanael, Lianco, Igor Rabelo no lugar então do Alonso, e depois o Vitor Hugo. E na lateral esquerda o Caio Paulista, substituindo o Guilherme Arana. No meio de campo, o Gabriel Menino e o Rubens, que ganhou ali a vaga do Alan Franco, e Gustavo Scarpa. Rony, Coelho e Daverson. Daverson começando entre os titulares. Na segunda etapa, um time totalmente diferente. Lembrando, na primeira etapa saíram os 4 gols, tá? O Atlético fez os 4-0 com esta primeira formação a titular. No segundo tempo, o jogo ficou 0-0 e o Atlético foi a campo com Gabriel Delfim, depois Robert, Saravia, Ivan Roman, Vitor Hugo e depois o Rabelo, e o Rômulo foi de lateral esquerdo, o zagueiro Rômulo. O meio de campo com Patrick, Fausto Vera e Igor Gomes, Palácios, Bernard e João Marcelo. Lembrando que está sem os jogadores que estão servindo às suas seleções também, né? Então, assim, talvez quando você fala assim, a titular é porque, né, a galera tá ainda fora dos treinos, mas chega a tempo de, obviamente, fazer o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Quando você vê essa formação que o Vini trouxe pra gente, Lélio, são boas opções aí, né? Que o Cuca acabou criando para ele mesmo. Mas eu acabei perdendo aí. Quem que ficou no lugar do Júnior Alonso? Começou o Rabelo, Lélio. Tá. Depois o Vitor Hugo entrou no lugar do Rabelo. E aí na lateral esquerda foi o Caio Paulista. E o Rubens começou no meio de campo. Então, o que chamou a atenção que no meio de campo, na vaga do Alan Franco, não foi o Fausto Vera, foi o Rubens. Pois é. E lá na frente o Daverson, né? Daverson no lugar do Hulk. Isso. O Fausto Vera, eu acho que dificilmente ele com o Cuca vai jogar. Você lembra que foi um processo assim bem semelhante ao que foi feito com o Alan Franco, né? Sim. Quando o Cuca foi o técnico do Galo em 2021, ele era muito utilizado pelo Sampaoli, mas pelo Cuca não foi. E aí vamos ver qual será o futuro do argentino. Mas é isso aí, o time do Atlético de Mara, a gente já sabe ele meio que de cor e salteado, ou seja, o Júnior Alonso, quando voltar do Paraguai, entra no lugar do Rabelo, o Arana no lugar do Caio Paulista, o Alan Franco e o Vinícius Júnior. Porque amanhã ele vai meter um gol contra a Argentina. Eu também chamo ele de Vinícius Júnior na transmissão, aqui no programa, não sei o que acontece comigo. Mas aí o Vinícius Andrade daqui a pouco vai trazer essa notícia, o Alan Franco ele é o titular absoluto ali, e é Rubens ou Hulk, ou Daverson. O time para estreia esse aí, não tem outro não. Ou será que vai ter? Não sei, agora você abre, até ouvindo, né, muitas coisas e vendo também muitas coisas nesse final de semana, e muitos comentários, Vini também me ajude, eu tô achando que o Daverson vai embora não, viu? Assim, pelo que a gente ouviu falar e as coisas como foram caminhando e tudo mais, não sei, eu tô achando que realmente o Atlético vai fazer esse esforço pra ficar com o Daverson. Tem alguma novidade disso, Vini? Não, assim, é uma impressão, né, porque o Atlético ele tem se manifestado através dos seus diretores, com quem a gente conversa, de que não, a gente quer continuar com o Daverson. Tem sido bem aberto nisso, o Vitor já falou. Mas quer continuar com o Daverson e oferece o que em contrapartida? Exatamente. A proposta do Fortaleza veio forte, né? Então, não sei, a questão do time do Atlético, realmente não tem muito o que fugir disso. A gente sabe que o Cuca trabalha um time, jogou um time no Campeonato Mineiro, ele tá treinando esse time e é o time que vai pro Brasileiro. Não tem segredo. Ele não vai modificar grande coisa, a não ser que ele tenha necessidade de modificar. Mas se ele não tiver todo mundo à disposição, é esse time aí que o Lélio acabou de escalar, inclusive, realmente não tem muita dúvida, não. Agora, no caso do Daverson, tem que esperar para ver o que o Atlético está oferecendo em contrapartida. O Atlético quer, beleza, já demonstrou que está afim de ficar com ele. O Cuca também conta com ele, bacana. Parece que o Daverson se dá muito bem ali dentro do elenco do Galo também. Mas e aí?
o cara tem que pensar nele também, né? O Cuca falou, tem 2 pensões, tem um monte de coisa pra pagar e tal. Ele tem que pensar na carreira dele. Futebol não é tão longo assim, daqui a pouco o Davidson tá parando de jogar. Então tem que ver o que o Atlético tá oferecendo em contrapartida. Quer ficar com o jogador? Valoriza o jogador. Faça o que o Fortaleza tá fazendo. Aí sim ele permanece. E o Cuca acabou falando. E antes de mais nada, paga o Cuiabá, né? Que também história ridícula. O Cuiabá eu já nem comento mais. Coisa horrorosa. Só pra gente não perder o assunto em relação ao Fausto Vera também. Ao Fausto Vera. Porque o Cuca falou em determinado momento ali da zona mista, que ele foi um dos personagens. Isso. Inclusive que o Fausto Vera foi o nome assim, da segunda etapa desse jogo-treino. Tá sem moral, né? Porque ele tem sido a terceira opção ali pra função de primeiro volante. O Alan Franco é a primeira. Agora nesse jogo-treino, jogou até o Rubens. Improvisado que eu digo porque o Rubens não é muito, né, a função de primeiro volante, mas aí o Cuca quis dar uma moral, falou que ele foi o destaque ali do jogo treino. Vamos ver se isso vai mudar, de certa forma, alguma convicção do treinador aí pra sequência da temporada.